Bom dia, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos que estão inscritos nesse canal. Meu nome é Alverso Amaral, para quem não me conhece ainda, né? E eu gostaria de comentar com vocês um pequeno texto da Bíblia hoje. O meu objetivo é falar para vocês de salvação. Não há nada nesse mundo que nos interessa mais do que a salvação das nossas almas. Não há nada nesse mundo que interessa mais do que a vida eterna num lugar de gozo, de paz, de alegria. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É por isso que eu faço os meus vídeos, né? Vivemos numa época de muito engano, muita coisas erradas, muitas doutrinas, às vezes trazendo para o povo esperança demasiada para essa terra, né, para essa vida, e às vezes deixando de proclamar o verdadeiro Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho que traz salvação para nossas almas. Você que não é inscrito ainda, se inscreva aí, né? Curte o vídeo, isso ajuda a gente divulgar mais a palavra de Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos que está no livro do Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 27 ao 31. Jesus disse assim: agora minha alma está turbada, que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Queria comentar um pouquinho com vocês que estão ouvindo. No ministério de Jesus aqui na terra, durante o período dele, andando como homem aqui na terra, né, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, Jesus fez muitos milagres. Jesus curou cego, estando vivendo como homem aqui na terra. Jesus levantou paralítico e fez com que ele andasse. Jesus curou surdo. Jesus ressuscitou mortos, não foi uma só vez, foi mais vezes. Jesus ressuscitou mortos. E Jesus deu também poder aos seus discípulos, né, para saírem pregando o Evangelho e fazendo a mesma coisa, curando os enfermos, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, né, expulsando os demônios. Tudo isto Jesus fez e deu poder aos discípulos para fazerem o mesmo que eles estavam vendo Jesus fazer. E eles saíram e cumpriram a missão, voltaram alegres, dizendo para Jesus que até os demônios respeitavam a voz dele e ao nome dele os demônios eram expulsos. Então, o que acontece?
Jesus não precisava morrer para curar ninguém e nem para dar poder aos seus seguidores. Jesus não precisava morrer. Então, o que nós vemos com isso? Que a morte de Jesus não foi para poder nós ter poder de curar os enfermos, poder de fazer os milagres que Jesus fazia. Isso tudo Jesus fez em vida e deu poder aos discípulos para fazerem. Entendeu? Mas aqui nesse texto que eu li aqui, Jesus diz o seguinte: agora minha alma está triste, né? Aqui disturbada, né? Minha alma está triste. Que direi? Eu vou dizer, Pai, salva-me desta hora? Ele poderia dizer, Pai, me livra dessa hora. Mas ele disse assim, foi para isso que eu vim. Foi para esta hora que eu vim. Foi para trazer a salvação das almas perdidas. Foi para salvar você e eu da condenação eterna, do fogo do inferno. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, nós devemos entender isso. A finalidade dele foi pagar os nossos pecados. Assim como o cordeiro era imolado, os animais imolados no Antigo Testamento, para pagar a culpa, né, do povo de Israel, assim Jesus foi para a cruz para pagar o meu pecado e o seu pecado. E eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo. Você já pensou nisso? Você já refletiu um pouco que é para pagar o seu pecado que Jesus foi para a cruz, que ele sofreu tanta humilhação, que ele sofreu aquelas torturas todas, que ele se humilhou, que ele foi cuspido no rosto, que ele recebeu uma coroa de espinho. Foi por mim, foi por você. Você já pensou nisso? E você vai deixar esse sacrifício ser em vão? Você vai continuar procurando viver os prazeres da vida, sendo indiferente a esse sacrifício que Jesus fez por amor a você? Aqui no versículo 29, diz o seguinte: ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Tinha uma multidão perto de Jesus e eles falaram, trovejou, foi um trovão. Tal foi a força dessa voz. Outros diziam, isso é a voz de um anjo. Foi um anjo que falou com ele. E Jesus então responde no versículo 30, essa voz não veio por amor de mim, mas por amor de vós. Presta bem atenção. Jesus estava já nos últimos momentos dele, de passar por todo o sofrimento, com a alma triste. Ele ouve uma voz do céu, né? E ele fala, essa voz não foi por amor de mim. Essa voz foi por amor de vós. De vós quem? De vós pecadores. De vós que estão perdidos. Essa voz veio para poder confirmar o que Cristo estava fazendo. Cristo estava nas últimas horas dele, antes de ser julgado, antes de ser condenado, antes de ir para a cruz, para pagar o nosso pecado. Eu sei que esses vídeos que eu faço são poucos visualizados,
Porque o povo, infelizmente, quer ver que você vai ser abençoado, você vai ter um novo emprego, você vai ser próspero, você vai, é isso que a maioria das igrejas estão pregando. Eu até quero dizer que Deus me abençoou, me direcionou. Eu estou numa igreja agora, uma congregação não muito grande, de médio porte, e não tem muito tempo que eu estou lá, mas até agora eu estou vendo uma pregação do Evangelho verdadeiro. Não que eu não via na igreja que eu congregava antes. A igreja que eu congregava antes também tem pessoas sérias, homens de Deus. Mas era muito comum também se ouvir muita coisa, muitas bênçãos, incentivando o povo, entendeu? Mais para essa vida. Então, o Evangelho é isso. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É isso que Jesus pregava. Ele pregava o arrependimento. Fuja do pecado. O apóstolo Paulo dizia, fuja da aparência do mal. Então, essas palavras que eu trago aqui, esses vídeos que eu faço, não interessa muita gente, não. Mas o que eu estou falando, eu tenho certeza que aquele que ouvir essas palavras, né, que está com base nas Escrituras, e crê no Senhor Jesus como o único Salvador, o único Senhor de suas vidas, ele vai ter uma recompensa muito grande, que é a vida eterna, junto de Deus. Então Jesus veio para isso. Ele não veio para te dar um carro novo. Ele não veio para te dar conta recheada no banco. Ele não morreu para fazer você ter um bom emprego. Mas isso tudo ele pode te dar sim. Ele te dá uma família abençoada, certo? Ele te dá uma família abençoada. Mas também está escrito lá que quem amar o pai, a mãe, ou a mulher, ou o filho, mais do que a ele, não é digno dele. O que isso quer dizer? Ele te dá uma família abençoada, sim. Mas se ele não der, você tem que dar prioridade a ele. É ele que você tem que seguir. A sua esposa não pode ser um empecilho de você seguir a Cristo. O seu pai ou sua mãe, você tem que respeitar, honrar seu pai e sua mãe. Mas eles não podem ser empecilho para você seguir a Cristo. A sua salvação é muito individual. Você e Deus. Sem arrependimento, você nunca será salvo. Sem crer em Jesus Cristo, você nunca será salvo. Sem abandonar o pecado, você jamais será salvo. Então você tem que crer em Jesus Cristo. E outra, sem confissão de pecado não há perdão. Então você tem que crer em Jesus Cristo como seu único Salvador, seu único Senhor. Você tem que confessar os seus pecados a Ele, arrepender, fugir do pecado. E aí você vai ter a vida eterna, certo? Não se iluda. O Espírito Santo não habita na pessoa só porque ele entrou numa igreja evangélica. Em João 14, versículo 23, fala que aquele que ama, Jesus falando, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu e meu Pai viremos e fazemos morada nele. Você entrar numa igreja evangélica não significa que você tem o Espírito Santo morando em você. Você passar pelas águas batismais, isso não é garantia que o Espírito Santo habita em você.
você dizer que Jesus é maior, você dizer que Deus é grande, essas coisas que saem da nossa boca, não é isso que garante, mas é aquilo que está no nosso coração, aquilo que sai do nosso coração. Se com o seu coração creres, com sua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Um vídeo rapidinho. Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve, compartilha. Eu vejo que muitos vão ficar para trás. E não é só pessoas lá do mundo, não. Não é só o descrente, não. Muitos que estão dentro da igreja, dizendo que é crente, né? Se a gente não vigiar, nós ficaremos para trás também. Se nós não lutarmos para andar de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ficar, inclusive eu, se eu não me esforçar para santificar minha vida, eu também ficarei para trás. Tem pastores que vão ficar para trás, porque estão pensando muito no dinheiro, e às vezes até fazendo pressão exagerada para o povo, para dizer que eles têm que contribuir, se eles não der o dízimo, está roubando a Deus. Tem muitos pastores, né, nessa situação, e que não estão nem preocupados com a alma dos perdidos. Vão ficar para trás também. E olhe lá, se não vão ficar para o juízo final no trono branco. Lá não há salvação. Trono branco é condenação. Você que não aceitou Jesus ainda, pensa um pouquinho hoje, tá bom? Pensa um pouquinho, se você conseguir ouvir esse vídeo, se Deus segurar você, porque não é minhas palavras que vai segurar você para poder ver esse vídeo até o fim. Se você ficou até o fim, é Deus que segurou até o fim aqui para você ouvir essa palavra. Então, se você ficou até o fim, e você que não é crente ainda, não recebeu Jesus como o Senhor de sua vida ainda, onde você estiver aí, receba Ele, abra o coração para Ele, receba Ele como o Senhor de sua vida, deposita a sua esperança toda nele. A salvação só vem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém? Um abraço a todos. E a minha oração é que essa palavra encontre, né, lugar no coração de você. Você que não é crente ainda, você que está na igreja, mas está iludido, achando que só está dentro dessas quatro paredes já resolveu o seu problema. Você que está pensando que porque passou pelas águas, você está salvo. Você está salvo pela fé em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento de o que é o reino. O que é o reino? O que um súdito tem que fazer no reino? Obedecer.